Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vamos relembrar esse caso porque temos novidades. Essa que aparece na sua tela, Maria Ângela Aquino, de 51 anos. Uma mulher carinhosa, comunicativa, depois de ficar viúva, resolveu retomar a vida. Entrou numa nova relação que não deu muito certo e chegou ao fim. Mas o contato com esse ex-companheiro continuou. O homem até começou uma nova relação. E aí entrou em contato com ela, disse que perdeu tudo, pediu, pelo amor de Deus, uma ajuda para a dona Maria Ângela. Ele queria o apartamento dela emprestado. Aí ela, bondosa, né? Sempre atenciosa com todos, muito carinhosa, cuidadosa, como eu falei, aceitou. Falou, tudo bem, pode ficar nesse meu apartamento aqui na Farolândia, zona sul aqui da nossa capital, de Aracaju. Só que aí o tempo passou, ele não se resolveu, foi ficando na casa. Aí a dona Maria Ângela foi lá, falou, olha, tô precisando do apartamento, quero esse apartamento de volta. Gente, depois desse dia, ninguém mais viu a dona Maria. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento, neste mesmo condomínio, no bairro Farolândia, aqui na nossa capital, como eu disse. Quem encontrou o corpo, infelizmente, foi o próprio filho dela. E o principal suspeito, o ex-companheiro. De acordo com o Instituto Médico Legal, a morte foi provocada por esganadura. A gente vai relembrar o que disse o filho. Minha mãe aceitou ele por um tempo, né? Para ele passar um tempo lá em casa até ele se estruturar. E há uns meses, minha mãe disse que já estava na hora, que já teria passado um tempo, para ele encontrar um local para ele morar. E assim, ele, segundo ele já tinha conseguido esse lugar para morar. E aí, no sábado, quando eu fui para um aniversário, ele estava sentado no sofá, minha mãe também estava sentada no sofá, estava conversando e eu saí. E quando eu retornei às 5 horas, eu não percebi nada, porque a porta do quarto estava fechada, do quarto onde ela dorme, quarto que ele também estava, e eu deitei, porque eu tinha que me acordar às 7 horas, porque eu tinha que ir à igreja. Fui à igreja, ao chegar às 11 horas, eu voltei a dormir, e quando eu me acordei novamente, por umas 2h30, eu até brinquei na porta do meu quarto. Não vai se levantar para fazer meu almoço, não. E abri a porta do quarto dela. E quando eu tirei o lençol, ela já estava morta. E aí eu desci as escadas do condomínio desesperado para ligar para os familiares. A princípio ele era um cara muito tranquilo, né, entre aspas, que uma pessoa que faz isso a gente não pode considerar uma pessoa tranquila. Mas minha mãe acabou viajando ano passado, em dezembro e janeiro, e ele acabou ficando lá em casa, e eu estava lá em casa, e foi algo super tranquilo. Ao retornar de viagem, minha mãe, era uma relação que foi quando ela disse a ele para ele procurar um local para ele morar, mas uma pessoa fria, né, que já estava pensando em fazer essa maldade, asfixia, estrangulamento. Ele colocou uma corda do lado, né, para dizer que ela que tinha se enforcado, né, mas a perícia esteve no local e detectou todo esses fatos. Segundo as informações da portaria, ele saiu do prédio às 2h30 da madrugada com 2 bolsas e até o momento está foragido. Muito triste esse caso, né? Sensibilizou a todos nós, 2 filhos que lutaram por justiça e o júri popular aconteceu. Condenou o vigilante Samuel Silva Santos. Vamos saber agora qual a pena foi dada para ele, como é que foi que aconteceu. Boa noite, Lucas Moura. Boa noite mais uma vez a você, Mariana, também a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Mariana, a pena final foi de 19 anos e 3 meses. Ele já está preso, deverá continuar preso, cumprindo essa pena. A gente lembra
você já trouxe todas as informações sobre este caso, mas nunca é demais lembrar, trata-se de um crime que depois do júri popular, de acordo com o que decidiu o júri, é sim um crime de feminicídio. 2 qualificadoras foram levadas em consideração, a do feminicídio, e também a forma com que o crime foi realizado, já que, de acordo com o próprio laudo do IML, nós tivemos estrangulamento, asfixia e também ferimentos de arma branca. São qualificadoras que foram levadas em consideração, então nós podemos dizer, em uma linguagem não tão técnica assim, mas que foi um homicídio duplamente qualificado, um feminicídio praticado, e ele agora deverá cumprir a sua pena. A sua pena é essa, 19 anos e 3 meses. De acordo com as informações que nós temos da própria defesa, ele teria confessado esse crime, mas por parte da defesa, não a negativa de autoria. A defesa não nega que o crime teria acontecido, e que teria sido praticado por ele, mas a defesa alega que talvez a pena não tenha sido tão justa, que nós poderíamos ter aí uma pena um pouco menor do que essa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o David Guimarães, está aqui ao meu lado, o David Guimarães, que atuou nesse caso, foi convidado para poder realizar a defesa do Samuel Silva Santos durante o júri popular que aconteceu no dia de ontem. E, David, na sua opinião, portanto, a pena ela foi excessiva, podemos dizer assim? Boa noite. Primeiramente, boa noite. O nosso escritório foi constituído apenas para participação no júri. Nós vamos conversar com o réu para saber acerca da continuidade ou não no processo, mas nós já conseguimos enxergar que na dosimetria, no cálculo feito da pena, existiram 2 circunstâncias judiciais que teriam sido inseridas, são questões técnicas, que teriam sido colocadas de forma indevida no posicionamento da defesa. É importante esclarecer ainda o seguinte: no tribunal do júri, os jurados definem se ele deve ser absolvido ou condenado, mas quem faz o cálculo da pena é o juiz presidente da sessão. Então, é um juiz de direito que faz o cálculo da pena. E essas circunstâncias judiciais estão previstas no nosso próprio Código. Então, para a aplicação da circunstância judicial, obviamente tem que haver uma fundamentação. E no entendimento da defesa, elas foram aplicadas de maneira indevida, o que obviamente ocasionaram um aumento da pena. A pena 19 anos e 3 meses, com esse cálculo que poderia ter sido feito de uma forma mais apropriada, de acordo com o que o senhor traz, essa pena seria de mais ou menos quanto? Fazendo uma análise superficial, obviamente, acredito que a pena seria reduzida se houver a retirada dessas 2 qualificadoras para aproximadamente 18 anos. Ou seja, não é uma redução tão grande assim, né? Obviamente, né? 1 ano e 3 meses de reclusão é um período considerável. A gente está tratando da liberdade da vida de uma pessoa, né? Nesse caso de um réu confessou um crime, que tem que pagar pelo que fez mesmo, mas é uma redução que no todo da situação não anula o fato dele ter praticado o crime. Vocês nunca negaram isso? Sim, na época da investigação ele já havia confessado. Na primeira fase do júri ele permaneceu em silêncio por orientação da defesa, mas já durante o tribunal do júri ele confessou a prática. E é importante ressaltar o seguinte, que os jurados, pessoas do povo, eles têm soberania. A decisão do júri é soberana, ela não pode ser anulada, exceto em situações que tem nulidade ou algum erro grave. Então, neste caso, havendo recurso, não é pela absolvição, até porque ele é um réu confesso. A defesa atuou em plenário no sentido de tentar buscar retirar as qualificadoras. Então, se houver algum recurso, é exclusivamente para discutir a dosimetria da pena, a quantidade da pena por causa efetivamente das circunstâncias judiciais. David, importante que se frise, você fala de outros momentos em que, por exemplo, ele permaneceu em silêncio, em outras etapas processuais, e nesses momentos você não era o advogado dele, em que pese, você já falou isso, mas a gente repete, você foi contratado para fazer apenas o júri. Exato, para atuação no tribunal do júri. Na época em que ele se apresentou na delegacia, após a ocorrência do crime, ele foi sem advogado. Então ele se apresentou, salvo engano, 1 semana após a ocorrência do crime, e já existia um mandado de prisão contra ele. Então ele permaneceu preso e desde quando nós entramos no processo e conversamos com ele, orientamos no sentido de que, pela contextualização probatória, era importante ele confessar, porque existiam indícios muito fortes, provas robustas no sentido de que houve efetivamente o cometimento do crime, e nós iríamos trabalhar para tentar
desconstituir as qualificadoras que foram colocadas pelo Ministério Público. O Ministério Público que atuou dentro do processo de forma bastante diligente e também respeitosa com a defesa, assim como o juiz-presidente que participou da sessão. Perfeito. Obviamente, como você foi contratado para fazer o júri, ainda não é certo que você recorrerá. Isso deverá partir de uma decisão do réu de continuar ou não com o escritório de vocês, ou de decidir, o réu pode inclusive decidir não recorrer, por exemplo. Sim, ele será informado acerca do teor da decisão, ele pode continuar com o nosso escritório e aí nós vamos recorrer, ele pode constituir um outro advogado ou pode ser assistido até pela Defensoria Pública. E a Defensoria, vendo que existe motivo para recurso, muito provavelmente ela vai interpor esse recurso de apelação para ir para o Tribunal de Justiça, para ser julgado pela Câmara Criminal. David, uma última questão que eu quero te perguntar é em relação à motivação para esse crime. Você mesmo disse, em outros momentos, ele deu versões diferentes ou nem deu sua versão. No tribunal do júri, tendo admitido e confessado o crime, o que é que ele trouxe como motivo que teria sido a motivação para um crime, do ponto de vista da sociedade, do que a gente enxerga, tão bárbaro? Eu preciso falar de forma técnica mais uma vez. Durante a investigação e durante a primeira fase do procedimento do júri, a motivação não ficou clara. Durante o procedimento do júri, durante a realização do júri, também o réu insistiu que não lembrava do que tinha acontecido. Ele teria agido por uma emoção naquele momento, talvez um rompante de raiva, e ele não soube esclarecer durante seu interrogatório qual seria o motivo específico, mas tenho que me direcionar para a sentença. O juiz, o magistrado, no momento da sentença, ele entendeu que a motivação teria sido o fato da vítima ter pedido para ele sair da casa, do apartamento, mais uma vez. Então, tecnicamente falando, o que foi inserido na sentença acerca do motivo foi ela ter pedido para que ele saísse do apartamento mais uma vez. Perfeito. David, eu quero muito agradecer a sua presença e participação. Mariana, é muito importante ressaltar, né, o papel que o David tem, no sentido de estar aqui com muita franqueza, muita clareza, trazendo as informações para a gente. Houve uma sentença que não foi a sentença que a equipe de defesa queria, naturalmente, mas ele com muita sobriedade está vindo aqui, inclusive trazendo versões de ambos os lados, sendo fiel e legítimo com aquilo que foi a sentença. É o papel de um advogado e a gente sempre lembra, né? O papel do advogado é extremamente importante no cumprimento da justiça, até porque, se não houvesse a figura do David, né, enquanto advogado de defesa, o réu nem condenado poderia ser, né? Então, assim, até para se condenar alguém que a gente sabe que é culpado, ele tem que ter alguém que o defenda, para que a gente tenha a garantia de que o devido processo legal ele foi seguido. Então, isso é muito importante e está aqui a defesa se pronunciando sobre esse caso e não negando que o crime aconteceu. Pelo contrário, dizendo que o crime aconteceu, que ele foi o autor, mas que a dosimetria poderia ser feita de uma forma diferente. Volto com você, Mariana. Agradeço, Lucas Moura, pelas informações. Agradeço também ao David pela disponibilidade. A gente segue por aqui.